Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Estamos aqui no canal Palavras de Fé. Eu sou o presbítero Lauro, da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Estou aqui com o pastor Jeremias, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Estamos aqui num dia muito especial, né, pastor? Dia do teólogo. Isso mesmo. Então, quero agradecer a oportunidade, ao irmão Julinho, também ao irmão presbítero Lauro, né, nesse dia tão especial para falarmos de um assunto tão interessante, teologia. Com certeza. Então, pastor, o que seria a teologia? Bom, a grosso modo, teologia, ela tem como definição discurso ou simplesmente falar a respeito de Deus. A questão é que muitas pessoas acham que teologia é errado e estudar teologia também é errado, pensam essas pessoas. Só que todos são teólogos a partir do momento que você fala de Deus, dos céus, da morte, do juízo eterno. Enfim, se você toca em algum assunto espiritual ou bíblico, você está fazendo teologia. Então você está sendo um teólogo. A pergunta correta que as pessoas deveriam fazer é: será que eu sou um teólogo bíblico ou não? Porque existe uma diferença, já que todos que falam de assuntos como céu, inferno, vida eterna, Deus, Espírito Santo, Jesus, estão fazendo teologia, será que esta teologia é uma teologia bíblica, uma teologia correta? Seria isso. Então, teologia, por definição, é falar a respeito de Deus, ensinar a respeito de Deus, um discurso a respeito dos céus. Então, pastor, isso nos leva a um outro questionamento. Está faltando teologia nas igrejas? E muito. Como que eu sei? Se você parar e comece a fazer um recorte no que você vê e ouve na internet e em alguns púlpitos, e você verá que a maior parte das mensagens são moralistas. E também são mensagens humanistas e egocêntricas, que têm por finalidade exaltar o ego e exaltar o ser humano. Agora eu pergunto, onde está Deus nisso? Onde está a Bíblia como orientação e regra de fé e prática? Aqui é que entra a questão. Está faltando teologia? Sim, está faltando teologia. Quando a teologia sai, o humanismo entra. Quando o humanismo entra, automaticamente que o engrandecido aqui não é Deus, mas é o ser humano. E nós podemos perceber isso na atualidade, né, pastor? Então, podemos dizer que precisamos estudar mais teologia, ou seja, as igrejas elas precisam intensificar o estudo da palavra, o estudo das doutrinas de fé. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente. Existe um pensamento errado no Brasil que o estudo da teologia deixa a pessoa menos espiritual. Por que esse é um ensino errado? A partir do momento que eu estudo a Bíblia, eu vou ter um conhecimento de mim mesmo e da sociedade que me rodeia a partir da ótica de Deus. Então veja, se eu abrir a Bíblia e eu for, por exemplo, para Judas, a carta de Judas, e não é o Judas Iscariotes, tá? Tem gente que não lê a carta de Judas pensando que é Judas Iscariotes, e não é ele. No versículo 3 vai dizer o seguinte: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever a respeito de quê? Da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a fé entregue aos santos, ela é uma fé em Deus, e é uma fé bíblica, baseada na revelação escrita de Deus. Não é uma revelação, como vou dizer, contínua e pessoal. Não, é uma revelação escriturística, revelação bíblica. E Judas vai dizer aqui que é isso que nos importa. E se for necessário, inclusive, empregar toda a nossa inteligência, força e dinâmica para isso, devemos fazer, porque é a luta da fé. Entendi. A gente às vezes escuta assim, pastor, que estudar teologia esfria a pessoa espiritualmente. Eu não concordo. Será que realmente esfria a pessoa espiritualmente?
Porque não seria um contraponto nós falar que estudar esfria a pessoa? Não seria o contrário? Estudar aquece o coração da pessoa? Exatamente. As pessoas tendem a confundir espiritualidade com emoção. O que é emoção? A emoção, você está lá, ouve um cântico, ouve alguma coisa, vê alguma coisa, aquilo te emociona, pode te levar às lágrimas. E muitas das vezes as pessoas confundem isso com espiritualidade. Acham que falar alto, acham que esses movimentos todos que vemos por aí, que são muito esdrúxulos, são na verdade espiritualidade. Não, isso aí é emoção. Pessoas guiadas pelo sentimento. Agora, a linha entre um bom sentimento equilibrado e carnalidade nem sempre é perceptível. Porque a carnalidade é ser guiado pelo próprio coração. Sim. Ser guiado pelo coração é ser guiado pelo sentimento. Com certeza. Agora, ser guiado pelas Escrituras e as Escrituras são a base da nossa fé, é ter um sistema bíblico que nos guia para crer e confessar a respeito de Deus. Isso é teologia. E a teologia está dentro de um sistema lógico. Por exemplo, se eu vou falar sobre a salvação, é a doutrina da soteriologia. Então todos os temas sobre a salvação estão ali incluídos. Sobre Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a humilhação de Cristo, a exaltação de Cristo, são temas da teologia. Então, quanto mais eu mergulho na Bíblia, estudando-a, mais eu vou me tornar humilde diante de Deus e mais espiritual obrigatoriamente eu tenho que estar. Porque à medida que eu me aproximo do santo, eu vejo o quanto ele é santo e vejo o quão pecador eu sou. Aí eu vejo a dependência que eu tenho dele. E isto, obrigatoriamente, tem que gerar em mim humildade. E aqui entra a questão, né? As pessoas esfriam quando estudam teologia. Veja os grandes movimentos missionários e você vai ver que os grandes missionários sempre foram grandes teólogos. Com certeza. Exemplo, um movimento missionário, né? Uma igreja começou com um evento dentro da Universidade de Princeton. A Igreja Presbiteriana do Brasil, Ashbel Green Simonton, estava ouvindo o professor de teologia sistemática, Charles Hodge, que falava sobre a importância da pregação do evangelho àqueles que não haviam conhecido. Agora, onde ele teve esse despertamento para missões? Numa universidade, estudando teologia. Bons teólogos sempre serão pessoas piedosas. O estudo da Escritura sempre deve nos levar à piedade. Então, o senhor entrou numa outra seara que, inclusive, eu ia questionar. Então, estudando teologia, consequentemente, nos tornaremos mais espirituais, nos achegaremos mais a Deus, né? Por conhecê-lo através da palavra. Então, consequentemente, resulta em uma boa missão. Exatamente, porque à medida que eu encontro as Escrituras, eu tenho um encontro com o Deus que as Escrituras revelam. E aqui eu também encontro a minha missão. E a minha missão ainda não foi acabada. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver tanto em Marcos quanto em Mateus, Marcos 16:15 e Mateus 28, que a missão dada à igreja é ir e pregar o Evangelho. Pregar significa usar a boca, falar o Evangelho. Ensinar o Evangelho. Para ensinar eu tenho que aprender. Eu tenho que ir à profundidade das Escrituras para extrair a verdade delas. E isso daí demanda tempo, isso daí demanda esforço, tá? Mas é recompensador. Por quê? À medida que estudamos as Escrituras, os primeiros beneficiários somos nós e depois aqueles que nos ouvem. Com certeza, concordo plenamente. É o que nos falta, né, pastor? Nos aprofundarmos na palavra, né? E, consequentemente, irmos às missões, né? Exatamente. Mas grandes missionários foram grandes teólogos. Tanto que, se você ver o filho do Dr. Charles Hodge, Alexander Hodge, foi um missionário. Tá? Então, vemos, esses são alguns exemplos. Poderemos citar inúmeros outros.
estadistas que foram grandes cristãos. Então, teologia, quando ela é uma verdadeira teologia, onde um verdadeiro cristão encontra esse manancial de águas, ele só é beneficiado. Agora, não adianta ter uma boa teologia e não ter conversão, né? É um carro que tem um motor que não funciona. Então, boa teologia funciona, mas num coração convertido. Com certeza. Uma está atrelada à outra, né? Exatamente. Não pode estar longe, desligada uma da outra. Então, uma pessoa convertida, nascida de novo, com uma boa teologia, Deus usa tremendamente. Com certeza. Porém, uma boa teologia e uma pessoa convertida não são, hoje, sinônimos de sucesso. Então, Bíblia mais um coração devotado significam em nossa vida viver a graça de Deus e viver a alegria dos céus. Saber que a recompensa não está nesse mundo, não é, pastor? Verdade. Mas tá bom. Pastor, eu agradeço pela resposta, pelos ensinamentos. E nós encerramos aqui esse podcast, podemos dizer assim, com o pastor Jeremias. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Para mim é uma honra estar com todos, né, e estar com os irmãos aqui. E que Deus nos dê outras oportunidades, né? Que Deus abençoe a todos e espero que você tenha gostado. Então comenta aí e se você quiser fazer alguma pergunta para um eventual podcast no futuro, pode estar entrando em contato com o irmão para fazer as suas perguntas. Julinho, muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida. Lauro, muito obrigado. E obrigado a você que está vendo esse vídeo, esse podcast. Que Deus abençoe você. Deus abençoe. Até a próxima.